Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1, Velho Testamento. O livro de Juízes é o 7º livro do Velho Testamento. Capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Deus havia chamado Gideão e Deus o levantou como juiz de Israel. E Gideão, que era o líder do povo de Israel nesse momento, ele iria enfrentar os midianitas com seu exército, com seus soldados. E Deus iria entregar a vitória para Israel e para Gideão. Só que há um porém. Deus, ele observou e comentou com Gideão, como nós acabamos de ler, o seguinte: Gideão, tem muita gente com você, você tem muitos soldados. O número de soldados que Gideão tinha aqui nesse momento era 32 mil homens, 32 mil soldados. Então Deus observou que Israel, eles poderiam se gloriar contra Deus. Corria o risco do povo querer colocar a mão na glória de Deus e dizer o seguinte: foi na força do nosso braço, foi na nossa capacidade que vencemos os midianitas, e com isso o povo iria se afastar de Deus e não iriam confiar em Deus. Então, por esse motivo, nós vamos ver aqui que Deus vai fazer uma seleção, e daqueles 32 mil homens que estavam com Gideão, Deus vai selecionar apenas 300 homens, e com esses 300, Deus vai dar vitória para Israel e para Gideão. Agora, Deus, ele vai fazer isso porque, humanamente falando, era impossível que com 300 homens Gideão vencesse os midianitas. Mas isso era para despertar a fé do povo de Israel, para que o povo de Israel, eles confiassem mais em Deus, para que aumentasse a fé do povo de Israel. E assim também, muitas vezes, Deus faz conosco. Deus, ele faz com o ser humano, sabe? Diz a palavra
que Deus não tem problema para entregar a vitória. Deus, ele pode entregar a vitória com poucos ou com muitos, não importa, porque a vitória vem de Deus. Mas quando Deus, ele observa que pode ser o servo dele, o filho dele, Deus, ele observa que de repente o seu servo, o seu filho, ele pode deixar de confiar em Deus, nos recursos do céu, nos recursos do Criador, e ele pode, infelizmente, começar a se apoiar nos recursos humanos. Então Deus, ele faz o seguinte, sabe? Deus, ele permite que o seu servo, o seu filho, ele venha passar por provas, sabe? Deus, ele permite que o ser humano, ele possa observar que os recursos humanos, eles são limitados, eles têm limite, para que assim a pessoa não venha se apoiar nos recursos humanos, mas para que a pessoa, o seu servo, ele venha se apoiar em Deus, venha colocar a sua fé no Senhor. E quando que nós passamos a colocar mais e mais a nossa confiança em Deus, igreja? Sabe? Quando nós vemos que humanamente não tem jeito, sabe? Não tem solução, não tem saída. Quando nós observamos que com a nossa capacidade, com os recursos humanos não tem jeito, mas quando nós vemos a poderosa mão de Deus atuar, efetuar nas nossas vidas, nós passamos a colocar mais e mais a nossa fé em Deus, porque nós chegamos à conclusão, poxa, é um milagre, não tem outra explicação, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, porque se dependesse de nós, se dependesse dos recursos humanos, nós estaríamos perdidos. E muitas vezes, Deus, ele não faz somente por causa de nós, mas por causa de pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando as pessoas olham para nós e elas dizem, poxa, não tinha jeito de fulano, de Beltrano vencer isso, vencer aquilo, alcançar aquilo, mas ele alcançou porque Deus está na vida dele, porque Deus existe. Então, nesse momento, o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas passam a depositar a confiança delas em Deus. Então, por esse motivo, Deus muitas vezes ele permite que a gente chegue ao extremo, para que a nossa fé não se apoie nos recursos humanos, na capacidade humana, mas que a nossa fé, a nossa confiança, ela esteja em Deus. Então, isso aqui no caso, o foco é por esse motivo que Deus ele vai realizar essa seleção. Continuando, versículo 3 diz o seguinte: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000
e 10.000 ficaram. Então, aqui no caso, os tímidos e os medrosos, eles se retiraram do exército de Gideão. E por quê? Porque aqueles medrosos, de repente, no meio da luta, no meio da batalha contra os midianitas, corriam o risco deles contaminarem com medo deles, com a covardia deles, com a falta de fé deles, os corajosos. Então, com isso, sabe, nós podemos aprender o seguinte, que nós devemos blindar a nossa fé, porque nesse mundo que vivemos, corre o risco de nos depararmos com pessoas que não estão na mesma fé, no mesmo espírito que a gente, e essas pessoas correm o risco delas darem um balde frio de água na nossa fé. Então, muitas vezes, de repente, tem pessoas, um exemplo para você entender, um dia desses, uma mãe, ela estava contando o testemunho que o seu filho foi um milagre vivo. Era um milagre vivo de Deus. E ela disse que ela conversava com uma certa médica, e aquela médica dizia, o seu filho não vai viver, não tem jeito, não vai dar certo. Ele não vai sair vivo desse hospital. E aquela mãe dizia o seguinte, que dentro dela, ela repreendia aquilo. Não, meu filho vai viver. A última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. É promessa de Deus que ele viva. E no final das contas, Deus abençoou e aquela criança saiu com vida daquele hospital. Aquilo que era para acabar em morte, acabou em vida. Mas o porquê que aquela mãe, aquela mulher de Deus, ela confiou, o porquê? Porque ela blindou a fé dela e ela não absorveu as palavras negativas. Então também nós devemos olhar, observar quem é que está ao nosso redor, com quem nós nos relacionamos, e devemos tomar cuidado para não absorvermos palavras negativas e assim enfraquecermos na nossa fé. Então, blinde a sua fé. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então, só para você entender aqui, a prova, a seleção, melhor dizendo, ainda não acabou. Não sei se de repente você já viu isso acontecer. Uma pessoa, ela é chamada por uma empresa para ser contratada, mas essa pessoa deve passar por provas. E tem empresas que elas fazem provas em 2 etapas. Então a pessoa, no caso, ou melhor dizendo, pessoas vão ali e elas participam da primeira etapa da prova da empresa, e ali a empresa
vai selecionar algumas e as outras vai dispensar. Só que a prova ainda não acabou. Tem a segunda etapa e aqueles que passaram pela primeira etapa vão passar pela segunda etapa e ali naquela segunda etapa a empresa vai decidir quem vai trabalhar com eles ou não. E é isso mais ou menos aqui que Deus está fazendo, está selecionando para ver quem vai para a luta com Gideão. E aqui no caso vai ocorrer a segunda seleção ou a segunda prova, falando figuradamente. Então diz o seguinte, versículo 5: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Então aqui nessa prova, Deus falou o seguinte: ó Gideão, aqueles que estiverem no rio e eles beberem a água, lambendo como cão, pegarem pela mão e levarem à boca, esses aí são os que vão com você, mas os outros é que se abaixarem, que se lançarem no rio às águas, esses não vão para a guerra, esses serão reprovados. Agora, vamos entender por que aqueles que se lançaram às águas, eles foram reprovados. Lembrando que eles eram soldados, eles estavam ali num período de guerra. Agora, imagine se naquele momento que eles estavam ali nas águas, que eles se lançaram, abaixaram nas águas, se aparecesse um inimigo, o que iria acontecer? Eles estavam desprotegidos, estavam à mercê. O inimigo poderia vencer facilmente eles, porque eles estavam distraídos. Então, levando isso para o parâmetro espiritual, tem muitas pessoas que elas se encontram distraídas, a pessoa abaixa a guarda dela espiritual, vamos dizer assim, pois eles estavam com a guarda abaixada. Então a pessoa que infelizmente ela deixa de ler a palavra, ela deixa de participar das reuniões na igreja, do culto, ela deixa de orar, ela deixa de acreditar, sabe? Ela fica à mercê da situação. E quando o vento soprar, quando o diabo se levantar, quando vier as adversidades, o dia mal, essa pessoa, infelizmente, ela não terá estrutura para suportar. Mas os outros, os que estavam em pé,
levando a água à boca e lambendo com a língua, esses estavam atentos no movimento. Ou seja, se aparecesse um adversário, se aparecesse o inimigo, se aparecesse o exército dos midianitas, eles estavam atentos porque eles não abaixaram a guarda. Então a nossa guarda não pode estar baixada, ou seja, devemos continuar orando, devemos continuar lendo a Bíblia, meditando na palavra, melhor dizendo, nós devemos estar em oração, devemos estar participando das reuniões, nos fortalecendo espiritualmente, porque aí quando soprar o vento, o diabo se levantar, teremos estrutura para suportar, porque espiritualmente estaremos o quê? Atentos. Então, depois dessa prova, Deus selecionou esses 300 e eles foram aprovados ali por Deus, por Gideão, e foram para a guerra e eles vão vencer os midianitas. Então, se nós queremos vencer, nós não podemos baixar a nossa guarda, mas devemos construir, ter estrutura espiritual. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença gloriosa, bendizemos o nome do Senhor. Meu Deus, te adoramos, te amamos, nós nos curvamos perante ti, reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e reconhecemos que nós somos pequenos, nós somos vulneráveis, somos frágeis. Pai, se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nós estaremos perdidos, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor trouxe vitória para Gideão e para aqueles 300, Pai, dê vitória para esse homem, para essa mulher, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei qual foi o midianita que se levantou contra esta pessoa. Não sei se é uma doença, se é uma enfermidade, se é um mal-estar, eu não sei qual tem sido o empecilho, meu Pai, que essa pessoa tem enfrentado, tem lutado contra ele. Mas de uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor, meu Deus, é aquele que pode trazer a vitória para esta pessoa contra este midianita, esse demônio que se levantou contra ela. Então, Pai, dá vitória para o teu povo, dá vitória para os teus servos. Ó Senhor, libera aquilo que se encontra retido, vai na frente do seu povo, grande eu sou, e dá vitória para eles, Pai, que assim essa pessoa ela venha prevalecer contra os adversários empecilhos, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, receba a sua vitória, receba a sua resposta, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz.